Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam, na sua vida, trabalhar seus sentimentos, conduzir você a um campo de alegria, de esperança, de vitórias, e que em Cristo você possa ser a pessoa mais feliz da terra. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero conduzir você a experiências novas e preciosas com Deus. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção de Deus na vida de todos os que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Saiba você que apresentar esse programa, para mim, é um privilégio. Mantê-lo no ar é um desafio. E esse desafio eu tenho vencido a cada mês com pessoas que contribuem, como você que já contribui. Então, que Deus possa te recompensar, te abençoar, te fazer prosperar. E você que ainda não contribui, tem a oportunidade também de contribuir. Vocês estão vendo aí na tela dois números de telefone. O primeiro deles é o nosso WhatsApp, o segundo é o fixo. Se você tem um WhatsApp, passa uma mensagem por escrito para o WhatsApp nosso, dizendo que você quer também contribuir. Se você não tem um WhatsApp, liga, meu pessoal vai te atender e você passa os seus dados e vem assim somar comigo nesta obra evangelística e missionária. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam aqui para mim. Tanto os nomes que chegam durante o programa, como também os nomes que vêm em outros horários, que as pessoas ligam, passam mensagem e assim pedem para colocar os nomes no altar da intercessão. Você pode passar o seu nome, ou quantos nomes de pessoas que você deseja orar por elas, e juntos, no final do programa, nós vamos clamar a Deus, orar aos céus e pedir a bênção de Deus na vida de todos. Esse é o propósito nosso, ser sempre um canal de bênçãos na sua vida. Vá se preparando aí para juntos orarmos no altar da intercessão e vermos a glória de Deus manifestando, vermos o poder de Deus operando, vermos os milagres dos céus acontecendo na vida de cada um de vocês. Deus tem uma bênção especial, Deus tem um milagre importante, Deus tem vitórias retumbantes para a sua vida durante a edição do Falando ao Coração de hoje. Você já assistiu o Falando ao Coração também pelo WhatsApp? Ficou muito fácil agora. É só você adicionar o nosso WhatsApp, que é esse primeiro número que você vê aí na tela, e você vai lá, adiciona na sua agenda de contatos, vai lá no seu WhatsApp, chama o Falando ao Coração, manda uma mensagem para nós, qualquer mensagem, diga um oi, alô, coisas assim, e aí você já começa a ser alcançado pelas mensagens do Falando ao Coração, e a partir daí, quando você recebe, é só você clicar no link, já entra no Falando ao Coração. Se por acaso falhar algum dia do link chegar ou atrasar, você quer assistir o programa pelo WhatsApp, você põe lá #programa, envia, imediatamente o programa aparece aí a oportunidade de você assistir o programa e ser ricamente abençoado por Deus. E você pode compartilhar esse link com pessoas em qualquer lugar do mundo. E onde elas estiverem, elas poderão também assistir o programa Falando ao Coração e serem todas ricamente abençoadas por Deus. Eu conto com seu apoio, não só assistindo o programa, mas também divulgando o programa, compartilhando o programa com pessoas de qualquer lugar, para que vidas e mais vidas sejam ricamente abençoadas por Deus. Saiba, Deus tem sempre obras importantes e gloriosas para fazer na vida de cada um. E, especialmente na sua, Ele quer fazer obras maravilhosas. Toda segunda-feira é dia de anunciar o salmo de campanha da semana. Já são 813 semanas
propondo aqui as campanhas dos salmos. E o salmo dessa semana é o Salmo 90, salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Faça a campanha do salmo para você ou para alguma outra pessoa e veja a mão de Deus estendida, a palavra de Deus realizando na sua vida uma obra maravilhosa, trabalhando os seus sentimentos para que você seja sempre uma pessoa forte, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, uma pessoa vitoriosa. Deus tem algo forte para você. Deus tem algo glorioso para o seu coração. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida através da campanha do Salmo 90. Faça essa campanha e veja a mão de Deus estendida e as bênçãos chegando para você. Quero neste instante fazer a primeira oração do programa. Eu quero pedir a Deus para abençoar e recompensar você que já me ajuda e você que já quer vir me ajudar a partir de hoje, eu já vou te incluir nesta oração. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, a minha gratidão é real e profunda por todas essas pessoas que têm aberto seus corações para me ajudarem, Pai, nesta obra de fé, nesta obra de pregação e proclamação do Teu Evangelho, nesta obra missionária de levar o Teu nome a pessoas ao redor do mundo. Abençoa e recompensa, Senhor, cada vida. Faça com que os Teus filhos sejam prósperos, abençoados, vitoriosos, felizes e que eles tenham sonhos e projetos realizados pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Se com todas essas pessoas eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira próxima eu gostaria de ter você aqui conosco na Betel, Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Toda quarta-feira nós temos o nosso encontro estratégico de crescimento, onde ministramos a palavra, onde oramos por você, onde clamamos a Deus por bênçãos e milagres na vida de todos os que comparecem. Venha com os filhos e os seus filhos, que se forem crianças, terão a oportunidade de participar de um curso importante que nós estamos ministrando, que é o curso de Teologia Infantil. Material didático, na linguagem das crianças, de acordo com a sua faixa de idade, professores prontos para ministrar a palavra de Deus, e elas vão crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra, e você sabe, a Bíblia é clara quando diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não desviará dele. Quer ver os seus filhos crescidos, adotando valores importantes na vida, princípios importantes no viver? Ensina para elas, para seus filhos, para suas crianças, a palavra de Deus. Ensina os preceitos da Bíblia. Ensina os valores espirituais. E elas serão pessoas que viverão uma vida de grandes frutos e de grande alegria para o seu coração. Te espero, portanto, nesta quarta, para juntos vivermos momentos intensos e preciosos na presença de Deus. 8 da noite e começa, e lá para as 9, 9h30, 9h40, encerramos o culto e você volta para casa ricamente abençoado e abençoada por Deus. Vamos para a leitura do Salmo de campanha. Eu quero ler o Salmo 90, versículo por versículo, meditar nestes versículos e, consequentemente, já começar a abençoar a sua vida pelo poder da palavra e no nome de Jesus. Vamos lá? Salmo 90, versículo 1. Assim está escrito: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, isso é uma estratégia que você deve adotar. Você entra com suas palavras, engrandecendo a Deus, revelando sua fé nele, falando de sua crença nele, falando do seu amor para com ele, falando do seu compromisso com ele. O salmista começa este salmo, que ele é precioso, dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio. E esse meu refúgio é em toda a minha geração, e na geração dos meus filhos, na geração de meus netos, ou seja, de geração em geração. Porque se existe uma herança que um pai pode deixar para o filho, que vale mais do que qualquer
valor monetário é justamente o conhecimento. Conhecimento. Por isso os pais investem nos filhos, ajudando-os na escola, colocam nas melhores escolas, de acordo com a sua capacidade, e incentiva os filhos a se formarem, para que eles sejam alguém ilustre, importante na vida, e às vezes paga cursos caros, faculdade cara, mas faz isso com prazer, porque é um investimento que está sendo feito na área do conhecimento. Mas nós precisamos também de investir no conhecimento de Deus. Não é só no conhecimento da ciência, não é só no conhecimento da tecnologia, não é só no conhecimento dos esportes, não é só no conhecimento de línguas, mas também no conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual é que te leva mais perto de Deus, é que te leva a crer ainda com maior profundidade em Deus, é o que te leva a confiar com maior segurança em Deus, é o que te leva a servir a Deus de todo o coração. Porque na vida é assim, nós temos que crescer intelectualmente, mas nós temos que crescer também espiritualmente. Você não é só corpo humano, você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Isso significa que você tem que crescer no corpo, crescer no conhecimento e crescer na vida espiritual. Para você ser um ser completo, para que você seja verdadeiramente gente. Porque tem muita gente que preocupa crescer no corpo, crescer no conhecimento e muitas vezes envereda a sua vida para o erro e pratica coisas que desagradam a si próprio, porque quando uma pessoa fere a outra, primeiro ela está ferindo a si próprio. E assim essas pessoas muitas vezes estão envolvidas em práticas ou num afastamento quilométrico de Deus, a ponto de pensar que não precisa dele, que não tem nada a ver com Deus e que nem acredita que ele exista. Isso é uma vida espiritual murcha, isso é uma vida espiritual diminuída, isso é uma vida espiritual, para alguns, zerada. Acaba que essa pessoa, ela só pensa na sua vida, não pensa em mais nada. E quando terminar sua existência? Quando a morte bater na porta, como será a vida daí para frente? Esse o dilema. Eis aí a questão. Nós não podemos nesta vida pensar só durante o tempo que nós estamos vivendo, que vem do nascimento até a morte. Nós precisamos de entender que, vindo a morte, virá a outra vida, a vida eterna. Com Cristo no céu, sem Cristo, infelizmente, no inferno. Ah, mas o inferno, Deus sendo amor, não criou o inferno para o homem, isso é verdade. Deus criou o inferno para o diabo e os seus demônios. Mas o diabo não quer ir para lá sozinho. Então, se uma pessoa não pega o caminho que é Cristo, ela nunca vai para o céu. E não indo para o céu, não tem outro caminho, infelizmente. Então, cada um deve tomar a sua escolha. E o salmista começa este salmo dizendo: Senhor, Tu és o meu refúgio, de geração em geração, Tu és o refúgio perfeito, o refúgio glorioso, o refúgio eterno. Segundo versículo, leia comigo, diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O salmista, quando diz de sua confiança em Deus, de sua fé em Deus, ele está mostrando que mesmo antes que os montes surgissem, Deus já era Deus. Mesmo antes que a terra e as coisas da terra fossem formadas, Deus já era Deus. Então nós não podemos estar limitando Deus de um tempo para cá. Às vezes alguém quer olhar a origem do mundo e pensa que Deus só existe daquele tempo para cá. Não. Antes que se pensasse em ter este mundo criado, Deus já existia, porque Ele é eterno. Eterno é aquilo que não tem fim, que não tem início. Como nossa mente é limitada a um início e fim, nós temos às vezes dificuldades para entender isso. Como pode ter alguém que é maior do que o início e maior do que o fim? E esse início e fim que na nossa mente existe, acaba se encontrando quando confiamos em Deus, e aí nós chamamos isso de eternidade. É um círculo que não tem início nem fim, que você não vai encontrar um ponto para dizer aqui começou.
Não, as coisas já existiam plenamente em todo o tempo, porque Deus é Senhor de todo o tempo. Versículo 3, leiamos juntos, e o 4 junto com ele. Diz assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. A contagem de Deus não é como a nossa. Nós contamos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. É a nossa contagem. Deus não precisa de fazer essa contagem, porque para Deus tudo é um eterno presente. Eterno presente. É difícil de entender, nossa mente é muito limitada para entender isso. Mas Ele não é só eterno. Diz a Bíblia que Ele é Pai da eternidade. Vamos ler mais uma parte do Salmo 90, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O salmista aqui começa a falar sobre um ponto muito importante na vida, a longevidade da vida, ou a brevidade da vida, melhor se expressando. A vida pode ser longa ou pode ser curta. Para alguns, a vida é longa, para outros é curta. O que nós devemos fazer para que a vida seja longa? É conhecendo melhor a Deus, conhecendo melhor sua palavra, aplicando seus valores e princípios na nossa vida diária e temendo a Deus sobre todas as coisas, mas também honrando pai e mãe, coisas assim, porque estas coisas prolongam os nossos dias. Estas coisas nos fazem viver mais e viver melhor. E é esse o propósito de Deus. Infelizmente, alguns estão encurtando suas vidas, quando na verdade poderiam fazê-las mais longas. Mas, de toda forma, vivendo muito ou pouco, de acordo com as nossas contagens e as contagens humanas, nós vamos entender que a vida é breve. O salmista chega a dizer, ou a Bíblia chega a dizer, que a vida é como um conto ligeiro. O conto ligeiro ele é tão assim, envolvente que nós começamos a contá-lo, imediatamente parece que termina, porque prende a atenção. Então a vida é assim, a vida é curta, a vida pode ser prolongada, claro, mas mesmo assim continua sendo uma vida curta, uma vida breve. A brevidade da vida, fala da flor que floresce, murcha, fala da noite que passa e o dia vem, e assim por diante. Então nós precisamos valorizar a vida que estamos vivendo, procurar viver da melhor forma possível, procurar aplicar valores e princípios e assim respeitar deveres e limites e obrigações e desfrutar de direitos e a amplitude melhor da vida quando temos Cristo no coração. E aí a vida torna-se melhor, mais preciosa e nós podemos aproveitar melhor esse espaço de tempo que nós temos para viver aqui na Terra. O cristão é aquele que deve entender que ele tem que ser um canal de bênçãos, cada dia ser bênção na vida de alguém. E o salmista já vai conduzindo este salmo para nós pensarmos na importância da vida e entendermos a sua brevidade. Vamos para mais uma parte do Salmo 90. Salmos 90, versículos 8 e 9. Diz assim: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A Bíblia diz aqui de breve pensamento, a Bíblia diz também de conto ligeiro. A Bíblia diz que nós podemos viver mais ou viver menos, mas mesmo que vivamos mais, ainda a vida é muito curta. Por isso que as pessoas têm prazer de viver.
As pessoas muitas vezes colocam na sua mente que elas nunca vão morrer. Aí faz planos para tantos anos na frente e assim por diante. Nós precisamos de entender que a vida pertence a Deus. E é uma dádiva que nós temos para desfrutar aqui nesta vida. E o Salmo 90 nos leva a pensar na necessidade de valorizar a vida, de compreender que essa dádiva é a mais preciosa de todas. Você não pediu para nascer, mas quando de repente você se viu neste mundo, você se alegrou, você aprendeu a sorrir, aprendeu a cantar, aprendeu tantas coisas valiosas, justamente comemorando o direito da vida. Quantos aniversários você já pôde comemorar? Esse é um privilégio só daqueles que estão vivos. Então, valorize a sua vida e tenha Cristo, porque Ele é a vida perfeita, gloriosa e poderosa. Vamos ler mais uma parte do Salmo 90, versículo 10. Diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Então veja, aqui o salmista está dizendo que a vida tranquila é até os 70, ou às vezes até os 80. Mas depois dessa marca, ou dessas marcas, para alguns, depois dos 70, já passa a ser cansaço e fadiga. Para alguns, tem uma resistência maior e coisas assim, cuidou melhor da vida, aí ele vai até os 80 com muito vigor, mas a partir daí entra o cansaço, a fadiga, o corpo vai perdendo aquele vigor e a vida já começa a ser mais cansativa. Já alguns começam a adotar uma bengala para se apoiar e assim por diante. Então nós precisamos de entender que ninguém é eterno, somente Deus é eterno. Todos os seres criados, sejam criaturas que podem tornar-se em filhos ou filhas de Deus só através do crer em Jesus, ou seja, as demais criaturas, elas nascem, algumas nem crescem, já morrem. Outras nascem, crescem e morrem. Então a vida é essa brevidade e nós precisamos valorizar o tempo que nós temos para viver. Mais um versículo, leia comigo, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Então veja, quando fala de ira de Deus, somos nós que provocamos. Muitas vezes por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa ignorância espiritual, por causa do nosso orgulho ou até vaidade, nós provocamos Deus. Isso é provocar a ira de Deus. Deus é amor, é claro que é. É misericórdia, também é. Mas nós não podemos também ficar aí provocando Deus o tempo todo. Se nós compreendermos que Deus nos ama, nós temos que fazer o quê? Fazê-lo mesmo, amar também. Porque Deus nos dá esperando de nós o mesmo que Ele nos dá. Nos dá vida, nos dá alegria, nos dá bênçãos, nos dá amor, nos dá poder, nos dá privilégios. E não seria de bom alvitre cada pessoa reconhecer isso e dar a Deus gratidão, dar a Deus amor, dar a Deus compromisso, dar a Deus alegria, dar a Deus obediência à sua palavra? Então é o mínimo que Deus espera de cada pessoa. E quando as pessoas não oferecem isso para Deus, elas estão dizendo, não preciso de Deus, não quero saber de Deus, estou nem um pouquinho preocupado em ter uma vida com Ele. Isso é criar sobre cada um aquela situação de ira de Deus, que isso pode trazer consequências graves. Mais um versículo, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias. Nós contamos os anos. Quantos anos você tem? Tem tanto, tem tantos, tem tantos. E assim por diante. Desde primeiro aninho, a criança aprende a fazer o gesto de um, e assim vai até 90, 100,
e às vezes até passa dos 100, mas sempre contando os dias para aprender a contar o dia, a agradecer, porque cada dia que você vive aqui é uma bênção maior de Deus na sua vida, é uma bênção a mais dos céus no seu viver, então seja agradecido no mínimo. Versículo seguinte, versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Deus se volta para nós quando nós nos voltamos para Ele. Deus se aproxima de nós quando nós nos aproximamos dEle. Deus vem até nós quando nós caminhamos para Ele. Eu poderia dizer, um passo para Deus, um passo de Deus para conosco. Isso é algo inédito e maravilhoso. Mais um versículo, 14. Sacia-nos de manhã a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 15, vamos lá? Diz assim, sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo seguinte, 16, aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Versículo 17, diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus quer sempre estender as mãos sobre nós, mas quer que nós estendamos as mãos sobre Ele. E as mãos nós estendemos a Deus para louvar, para servir ao próximo e assim fazer a obra de Deus. E Ele vai sempre reconhecer isso. Vamos orar juntos em seguida no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar no nome de Jesus bênçãos e milagres na vida de todos vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, apresento neste altar todos os nomes que têm chegado para mim. Apresento todas as pessoas que oram comigo. E sobre elas, no nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do céu. Quero declarar a alegria do Senhor. Quero declarar o poder do nome de Jesus. Quero declarar bênçãos, milagres e maravilhas. Seja curado quem está enfermo, em nome de Jesus. Seja fortalecido quem está fraco. Seja levantado quem está caído. E que a bênção de Deus possa alcançar todos vocês agora. Onde vocês estão, sejam todos ricamente abençoados por Deus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Nossa gratidão a todos vocês que nos honraram com a sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um meu abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.